E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Sabino, tô gravando esse vídeo aqui, o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês gostem. Tô com um coração com uma mensagem hoje, coração cheio de algo que eu tenho aprendido muito do Senhor. E decidi gravar esse vídeo aqui, talvez te ajude. Fala seu coração, talvez você esteja passando por uma situação como a minha e esse vídeo pode ser uma resposta de Deus para você. Te ajude nas suas lutas. Queria ler um texto que se encontra aqui em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 10, que diz o seguinte: quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Eu estava meditando nisso esses dias e pensando um pouco sobre a minha história. Eu sou advogado, né? E eu lembro que na época da faculdade, todo estudante é meio liso, né? Nunca tem dinheiro para nada. E eu era um desses estudantes lá no interior do Maranhão. Assim, com sonhos, né, estudando e tudo, mas sem dinheiro, sem nada. Eu lembro que uma das minhas orações principais era que tinha uma bolsa na faculdade, que a gente ganhava por trabalhar na faculdade, né, uma bolsa de R$400, e o meu sonho era conseguir essa bolsa, né, porque a situação bem complicada, sem dinheiro, sem nada. E aí, cara, eu preciso conseguir isso. Então eu orei, né, coloquei diante de Deus e tudo, apliquei lá pra vaga, e acabei conseguindo essa vaga lá para trabalhar dentro da faculdade, né, e ganhar aquele valor de R$400. E aí no início eu tava muito feliz, né, porque para quem não tem nenhum real no bolso, né, ganhar R$400 todo mês era uma bênção, né, estudante, tudo. E aí eu me lembro que eu fiquei feliz durante alguns meses, fiquei muito satisfeito. Era algo que eu tinha orado muito, era algo que eu tinha pedido a Deus. Só que depois de alguns meses, eu comecei a ficar muito descontente, insatisfeito com aquilo. Eu não sei explicar a sensação para vocês. Talvez você que está me assistindo aí já experimentou isso com certeza. Mas não é que eu estava reclamando daquilo, mas é como se aquilo não me satisfizesse mais, sabe? Eu precisava de mais, né? Porque quanto mais você ganha um valor, aí você quer comprar algumas coisas que você não tem, aí você começa a se comparar com outras pessoas e aquilo que você orou tanto para ter, aquilo que você pediu tanto a Deus, já não é suficiente, você precisa de mais daquilo, né? E aí, cara, eu me lembro que minha oração agora era para me conseguir algo mais, né? Era me conseguir uma bolsa de R$600, que eu precisava agora de R$600. E aí as coisas foram acontecendo e Deus me deu essa oportunidade. Consegui um estágio na época que pagava esse valor de R$600. Mas aí aquilo aconteceu de novo, depois de alguns meses. A mesma sensação, cara. Mesma sensação de que já não era suficiente. E aí não, talvez é porque eu estou estagiando. Então eu vou, quando eu estiver trabalhando, eu vou perder essa sensação dentro de mim, né? Essa sensação, eu vou estar completo. Então a gente sempre fica com aquilo, né? Não, lá na frente eu vou ter isso, eu vou ter esse valor e aí vai ser melhor pra mim. E foi o que aconteceu, né? Deus foi abrindo as portas, foi abençoando. Deus faz isso com a gente, né? Deus, ele é muito misericordioso. Ele dá pra gente aquilo que a gente ora. Muitas vezes é uma lição, para que a gente entenda que tudo mesmo é vaidade nessa vida, sabe? Tudo é vaidade. E eventualmente eu saí da faculdade e consegui um trabalho muito bom, uma porta muito boa que Deus abriu para mim. E comecei a ganhar, tipo assim, 5 vezes mais do que isso, né? E eu me lembro que eu fiquei feliz por um tempo, era um sonho que estava se realizando. Eu nunca imaginei que eu conseguiria ganhar aquele valor. Mas depois de alguns meses, cara, a mesma sensação veio no meu coração, descontentamento, sabe? Porque, na real, é que quando você começa a ganhar um valor, né, quando você pensa que o que você precisa para ser feliz e satisfeito é uma certa quantidade de dinheiro, quando você recebe isso, já não parece ser tudo aquilo que você precisava, sabe? Porque é como a Bíblia fala em Eclesiastes, quanto mais aumenta os bens, mais aumenta as pessoas que deles comem. Então, por exemplo, você ganha 1.000 e você passa a ganhar 5.000, você não vai mais gastar como alguém que ganha 1.000. Você vai gastar como alguém que ganha 5.000. Você vai querer né, coisas melhores, ir para outros lugares. Cara, e acaba que no final das contas você nunca vai ser satisfeito. E eu senti essa sensação também, sabe? De que eu tava descontente. Precisava de mais, eu precisava de mais e mais. E nessa época também outras portas foram abrindo. Eu trabalhava em 2 trabalhos, ganhava bem.
Mas ainda assim é a mesma sensação de descontentamento, cara. E talvez você tá passando por isso agora. Talvez você tá até experimentando bênçãos que você orou muito tempo por isso. Você orou para que você tivesse essa oportunidade. Mas existe um vazio no coração, né? E eu acredito que o Senhor quer nos ensinar algo com isso, né? Que realmente é vaidade. É vaidade. Eu não tô falando que a gente não tem que trabalhar, correr atrás dos sonhos e ganhar. Mas, cara, se você coloca o seu coração nisso, é vaidade, sabe? Nunca vai satisfazer, né? E hoje eu tô falando aqui de outro país, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos, uma oportunidade que Deus abriu pra mim. Depois eu posso falar sobre isso em outros vídeos, né? Ajudar quem sonha com isso. E você pode pensar, cara, se eu morasse em outro país, se eu morasse na Europa, eu morasse nos Estados Unidos, ou eu tivesse outro trabalho, eu seria feliz. Mas eu te garanto, cara, é muito bom, mas, sabe, as coisas são legais, é uma boa experiência, mas tem dificuldade também, sabe? Não é um mar de rosas. Você vai vir pra cá, ou você vai vir para os Estados Unidos ou pra Europa e tudo, e você vai ter a mesma sensação. Porque se você, sabe, se você coloca a sua felicidade e você condiciona isso a dinheiro ou alguma experiência, você nunca vai estar satisfeito de verdade. Cara, é aquilo que Salomão falou, é vaidade, né? Eu lembro que um grande homem de Deus, é um evangelista, e ele já tinha viajado para muitos lugares no mundo todo. E uma das pregações dele, ele contou a história de um homem muito rico na igreja dele. Ele tinha um jatinho, né? E aí toda quinta-feira ele viajava, pegava um jatinho e ia para algum lugar do mundo. Ia para Europa, vinha para cá, ia para Nova York, né? Ficava sexta, sábado, domingo, segunda voltava para o Brasil, trabalhava terça e quinta-feira ele ia de novo para outro país, para outro canto. E aí ele fez uma reflexão sobre isso que me marcou e eu nunca esqueci, né? Ele falou assim, esse homem de Deus, você precisa mesmo disso, sabe? Você precisa conhecer o mundo todo mesmo. E eu não tô falando que você não deve ir e ter essas experiências, tem que ir mesmo, tem que ir, tem que viver essas experiências, tem que fazer o que Deus colocou no seu coração, se for sair do país, se for para outro lugar. Cara, vai, coloca diante de Deus e vai, mas não coloca o seu coração nisso, tá? Não coloca o coração nisso, porque todos os lugares têm dificuldades, tem problemas, desafios. E aí esse missionário, ele falou, olha, você precisa mesmo viajar o mundo todo, cara, para ser feliz. Porque, ele falando, né, no final das contas, é tudo a mesma coisa, sabe? Tem uns lugares que são mais bonitos do que outros. Tem umas ruas mais largas, outros tem ruas mais estreitas. Tem um lugar que tem pessoas mais educadas, tem outros que as pessoas não são tão educadas. Tem um lugar que tem museu, tem um lugar que não tem. Mas no final das contas, cara, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. São pessoas, sabe? São lugares com suas dificuldades, deficiências. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, cara, como peregrinos, né, que a Bíblia fala, a gente não vai encontrar satisfação nessas coisas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Não condicionar o coração nessas coisas. Eu acho que Deus tem, ainda mais desses cara passando a moto aqui. Mas só encerrando aqui esse vídeo, eu acho que Deus tem nos ensinado nesses últimos dias sobre isso. Porque nós somos uma geração que tem tudo, tem tudo. Tem tudo na internet, tem todas as informações, todos os dados, mas nós somos infelizes demais, muito satisfeitos. E o Senhor tem nos ensinado, sabe? Ele tem dado coisas, tem feito a gente viajar o mundo. Hoje a gente abre o Instagram aí, todo lugar tem alguém que pegou uma Kombi aí e viajou pro Alasca e tudo, e a gente pensa, poxa, isso que é vida. Isso que é vida. Né? O Gabriel tá nos Estados Unidos, isso que é vida. Mas, cara, nosso coração e nossa satisfação tem que estar em Deus, sabe? Se a gente colocar nessas coisas, a gente nunca vai estar satisfeito mesmo, não. E o Senhor tem nos ensinado nesse tempo. A gente conquistou tudo, mas ainda existe o vazio, sabe? E mesmo aqui, é um país que é mais organizado, né? Tem muitas coisas legais, mas, cara, são as mesmas dificuldades, são as mesmas deficiências, sabe? Então, eu acho que o que mais eu tenho aprendido nesse tempo é que Deus é o Deus das bênçãos, mas às vezes nós recebemos as bênçãos, colocamos nosso coração nessas coisas e não no Deus da bênção, né?
A gente pensa assim, ah não, quando Deus me der aquilo eu vou ser feliz. Não, cara, seja feliz com Deus da bênção, seja feliz com Jesus, né, que estava com você quando você não tinha nada, né? Ele estava com você quando você não tinha família, não tinha emprego, ele estava com você, ele te deu tudo, e aí você coloca o coração nessas coisas, sabe? Você nunca vai ser satisfeito. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, né? Quem ama as riquezas, quem ama esse mundo, quem ama viagem, não vai se fartar dessas coisas. Não vai, cara, não vai. Vai sempre ser insatisfeito. Que nosso coração esteja realmente em Deus nesse tempo, que nós possamos entender que tudo realmente é vaidade. Tudo é vaidade, né? Viver essa vida com o coração no Deus da bênção. E não só na bênção, mas no Deus da bênção. Então essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Talvez eu traga outros vídeos depois desse e possa compartilhar um pouco mais o que Deus tem me ensinado nesse tempo sobre essas questões. E espero que isso tenha te ajudado e deposite algo bom aí no seu coração, cara. Fica tranquilo, coloca a sua vida em Deus, confia nele, sabe? Ama o Senhor com todas as tuas forças. Cara, e não bota a sua felicidade em nada nesse mundo, em dinheiro, em viagem, em ter uma Kombi, entendeu? E viajar pela América. Sabe, essas coisas são boas, mas essas coisas elas não satisfazem, tudo vaidade. E é isso. Para encerrar esse vídeo eu queria fazer uma oração, né? Para quem tá assistindo aí, para quem o algoritmo entregou. Eu queria fazer uma oração, se você puder, não precisa fechar os olhos, se você estiver dirigindo, se estiver em casa, assistindo aí onde quer que esteja, de manhã à noite, que o Senhor te toque e que o Senhor toque a sua alma com satisfação, com completude nesse tempo. Senhor, te agradecemos por tudo, Pai. Seja tudo em nossos corações, nossas vidas. Tira, Senhor, a nossa alma das coisas deste mundo, Senhor, que passarão, das riquezas, Senhor, que perecem, que o ladrão mina e rouba, e coloca a nossa satisfação em Ti, Senhor. Coloca a nossa satisfação nas coisas que estão acima do sol. E quem estiver ouvindo essa mensagem hoje, sinta a Tua paz, seja a resposta de alguma oração. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Um abraço, galera.